Mulheres, muito obrigada. Foi uma discussão ótima, né? E agora nós vamos assistir ao vídeo do nosso patrocinador, NEL. Eu quero ser astronauta veterinária. Eu gostaria de ser atriz e modelo e, em paralelo a isso, ser designer de interiores. Eu quero ser professora. Mágica. Quando eu crescer, eu quero ser uma artista, uma cantora e uma dançarina. Eu quero fazer a faculdade para mim exercer a profissão de perita e quero trabalhar nesse meio. Eu queria ser cantora e veterinária porque eu adoro a música e eu também adoro bichinhos. Eu quero ser uma médica. Alguém conseguiu não se emocionar? O próximo painel fala diretamente sobre a importância das mulheres nas lideranças. Nossas convidadas, cada uma à sua maneira, influenciam o topo da cadeia de decisão corporativa. Seja como conselheira ou como consultoras, participam ativamente por muitos anos de processos de transformação em grandes corporações e compartilham sua visão, experiência e principalmente os desafios. Convidamos aqui para subir ao palco Ellison Redford, VP Sênior Latam da Reckitt Higiene Comercial. Tânia Haddad, economista e administradora da KPX. E para moderar, eu vou convidar o Ricardo Gandur, jornalista e consultor da R. Gandur, Estratégia e Comunicação. Olá, pessoal. Muito boa tarde. Meu nome é Ricardo Gandur, sou jornalista. Trabalhei em algumas redações do Brasil, também sou pesquisador e professor. Hoje atuo como consultor em estratégia de comunicação. E eu vou ter o prazer e antes de tudo, agradecer muitíssimo o Meio Mensagem, o Women to Watch, para estar aqui, especialmente nas pessoas da Maria Laura Nicotério e da Regina Augusto. E antes de apresentar essas nossas duas líderes, eu queria compartilhar com vocês, porque quando eu fiz um warm-up com a Gigi, com a Regina Augusto, eu falei, Gigi, mas eu, né, um homem, mediar esse painel, qual que era a minha preocupação? Será que eu não vou fazer pergunta velha? Eu vou fazer pergunta clichê? Eu vou lidar com estereótipos? Meu Deus do céu, que cuidados eu tenho que ter, né? E a Gigi me incentivou muito, ela falou, não, Gandur, os números ainda são muito desanimadores, e eu fui checar isso, então fique à vontade. E é com esse estado de espírito que eu tenho o prazer de estar aqui ao lado da Ellison Redford, vice-presidente sênior da Reckitt, e da Tânia Haddad, economista e administradora da KPX, e também de todo o ecossistema INSPER, que forma, vejam, uma líder que forma executivas e executivos, a gente já vai ver alguns números, e uma líder que desenvolve, influencia essas mulheres no topo. E, Ellison, conta pra gente. E aí já vou aqui lançar a mão, né, tendo tido a conversa com a Gigi, de coisas que são, sim, estereótipos que estão mudando, felizmente, a gente vê isso, mas que ainda eu posso citar. A Reckitt fabrica, né, produtos de limpeza que estereotipadamente sempre estiveram ligados ao universo feminino, né? Ellison, conta pra gente, como é que foi na sua carreira lidar com isso? Quer dizer, como ativar esses produtos, ligar com esse portfólio, em paralelo a lidar com o seu time,
ao seu time, à sua própria carreira. Você que é uma inglesa de nascimento e já morou em 6 países. Conta pra gente. Isso. Só me apresentando um pouquinho. Eu sou inglesa, por isso que eu tenho nome masculino no Brasil, né? Sou a Alisson, não o Alisson. E eu tô, assim, é a 4ª vez que eu moro no Brasil. 3ª vez pela Rect. Então, assim, eu sou metade brasileira de coração. E, assim, respondendo à pergunta do Ricardo, é uma empresa que fabrica produtos que a maioria das usuárias são mulheres, mas eu não acho que eu, sendo o topo da empresa, faz uma grande diferença em relação aos produtos. Eu posso ter opiniões, mas eu acho que é muito mais na forma de liderar, como qualquer outro líder, mas na forma de desenvolver o time e de como operar no dia a dia que faz a diferença. Mas a diferença de se é produto de limpeza e as consumidoras estão lá. Às vezes eu tenho uma opinião pelo packaging, se é preto, por exemplo, eu falo, as mulheres não vão querer limpeza com preto, mas no geral acho que é isso. E Tânia, olha só, Tânia, que é líder desse ecossistema de formação de executivas, vejam que coisa, gente. No universo INSPER, na graduação, apenas 24% são mulheres. Em alocação em estágios, apenas... deixa eu ver minha colinha aqui, Tânia, o teu slide. Apenas 28%. Já nas bolsas auxílio, parabéns, INSPER, está mais equilibrado, o que é um sinal, no meu entendimento, do esforço da instituição em ajudar as pessoas. Tânia, bem-vinda. Ricardo, obrigada. Prazer imenso estar aqui. Muito obrigada pelo convite, minha mensagem, Women to Watch. Alisson, pela generosidade de me deixar fazer parte desse painel aqui com vocês. Síndrome do impostor total aqui, pulsando. Realmente eu vejo tantas mulheres fantásticas e realmente é um privilégio poder estar aqui. Olha, eu vou até, se eu puder, começar aqui com até falando um pouco de mim, né? Quando me perguntaram qual que era o meu cargo, eu quase arrastei um divã para poder responder essa pergunta, que tem uma certa dificuldade. Eu tinha 23 anos quando meu pai fundou o INSPER, a KPX é um family office. Através dele, nós temos também a nossa fundação filantrópica e o INSPER, hoje em dia sem fins lucrativos, foi uma doação da família com outros sócios. Eu tinha 23 anos quando meu pai fundou a graduação, então eu sempre brinco que o INSPER é meu irmão temporão. Então, eu sou um pouco que nem filha de donos de restaurante que crescem indo para o restaurante, fazendo um pouco de tudo, sem muito expertise em nada. Mas eu estou no conselho e de fato, um desafio, né? Conselho do qual meu pai é presidente, fundou a escola e eu sou uma de 2 únicas mulheres no conselho. Então, realmente, quando eu vejo essa estatística, seria até muito hipócrita da minha parte ficar espantado, né, com ela. Agora, está melhorando. Eu tenho 3 filhos, tenho uma filha. Quando você vê assim, realmente esses setores como STEM, por exemplo, essa estatística, se a gente fosse só focar nas engenharias, seria realmente dramaticamente baixa, né, a inclusão de mulheres. E eu tenho até uma história pessoal. Uma vez eu fui buscar minha filha na escola, estava lá esperando e uma colega mãe, executiva, estava se lamentando que o filho estava indo mal em matemática. Eu falei assim, bom, realmente isso é muito chato. Ela, não, mas fica pior. Porque a minha filha vai muito bem. Então, o contraste socialmente é muito inaceitável. Isso hoje em dia, gente, né? Então, falo um pouco, né, de que temos ainda muito espaço para melhorar. Perfeito. Alisson, aqui bem no nosso tema, né, influenciando o topo da cadeia de decisões, você, na sua carreira, como é que você lidou com mulheres líderes dos seus times? Como é que você viu isso avançar? Você me contou que morou na China, né? Um dos 6 países que você morou foi na China. E que diferenças culturais você viu nesse esforço? Não só como líder, mas também liderando líderes, né? Liderando mulheres líderes. E, obviamente, homens líderes também. Como é que você viu isso e nessas diferenças culturais que você viveu? Bom,
A empresa na qual eu trabalho, se vocês não conhecem, é a empresa que fabrica Veja, Multiuso, SBP, Bom Ar, Vanish. E a gente faz isso no mundo inteiro. E assim, eu diria, eu estou lá há 26 anos. Eu ainda não fiz o que as mulheres que estavam aqui antes fizeram. Então, eu estou ouvindo com muito interesse de o que fazer depois. Mas tradicionalmente, foi uma empresa agressiva e muito masculina. E assim, eu acho que eu passei a maior parte da minha carreira não pensando que eu sou diferente. Eu pensei que eu tinha que me desenvolver, eu tinha que entregar, eu tinha que dar resultado, que nem os caras, que no geral eram homens, ao meu redor. E é relativamente recente, eu diria, nos últimos 5 anos, que eu realmente estou assumindo que eu sou diferente e que eu posso agregar de uma forma diferente, não melhor, mas diferente, num ambiente onde a maioria são homens. Então, assim, quando eu olho para a minha carreira lá no começo, quando eu tinha 30, no começo dos 40, eu sempre estava brigando eu achava, subir. Mas, na realidade, eu também estava brigando com ser eu. E agora, assim que eu consegui assumir que eu sou diferente e eu posso olhar o mundo de uma forma diferente e trazer comentários. Hoje eu sento num time de liderança que são todos homens menos um. Eu sou a única líder de negócio, todos homens de vendas. Eu sou uma mulher que veio por marketing. E assim, é incrível quando você se deixa agregar valor, se deixa falar o que está na sua cabeça e não se sentir, será que vai cair bem? Ou será que eu tenho a confiança para fazê-lo? Quando você realmente deixa fluir, você consegue... os comentários, as coisas que eu falo, a maneira que eu penso é bem diferente. Todo mundo olha para mim e fala, tipo, poxa, não pensamos nisso. Muitas vezes isso acontece comigo. E mais que você faz isso, mais você consegue crescer em confiança e fazer uma diferença bem legal. Então, eu não respondi a pergunta exatamente, mas... Não, ótimo, mas eu queria só não perder esse gancho, Alisson. E ainda numa síntese, nessa tua vivência multicultural em 6 países, numa síntese, como você vê o Brasil em relação aos demais que você viveu? Olha, antes de trabalhar no Brasil, eu estava na China. E antes disso, eu estava no Japão, onde eu fiz meu primeiro cargo de gerente geral no Japão. E eu estava com muito medo, porque eu achava que nossa mulher, ainda mais mulher estrangeira, com um monte de homens embaixo, não ia dar certo. Mas, na realidade, assim, eles são muito respeitosos no Japão. E eu consegui ter a confiança deles. Mas, quando eu via as mulheres na equipe... Eles têm muito pouco respaldo, muito pouco ajuda, porque realmente o mundo de negócios é muito dominado por homens. Quando eu olho China, é muito mais mulheres. Então, se você olha, tem CEOs, muitas mulheres CEOs na China, e assim, é muito engraçado, porque eles são um do lado do outro, né? Mas são tão diferentes as culturas. Agora, olhando o Brasil, eu ainda acho que, por exemplo, quando eu vou para reuniões ou eventos para CEOs, normalmente eu estou na minoria. Tem uma ou outra mulher. Então, assim, eu acho que temos muito ainda no Brasil para andar com isso, mas eu acho que o maior desafio é com os homens. E por que eu falo isso? E se você olha quem está aqui, a maioria são mulheres. Então, assim, a gente precisa trazer os homens juntos, a gente precisa educá-los, não de uma forma condescendente, não falando, você não sabe nada, você não é mulher, não, porque isso só afasta eles. Eu acho que a gente precisa educá-los e ensiná-los. E muitos deles têm filhas que querem, e eles querem que as filhas façam o que elas querem fazer. Então, eu sinto muito fortemente que a gente só vai avançar no Brasil se a gente virar a página com os homens e os aliados que podemos ter. Que legal isso. Bom, eu queria avisar o seguinte, eu vou chegar nas perguntas velhas, tá, gente? Calma. Eu vou chegar lá porque eu preciso chegar nelas. Mas antes eu queria trazer um dado aqui que a Tânia nos traz, do universo INSPER, que para mim me impactou muito. Isso para mim é uma grande novidade. Veja, claro, o INSPER está ligado a um universo tradicionalmente tido como masculino. Tanto que não é de se surpreender que após 1 ano de formadas, no mercado financeiro, os homens são 70%,
e as mulheres são 16%. Mas olha que interessante, a mesma pesquisa perguntou, e sua satisfação profissional? Entre as mulheres, 62% estão satisfeitas, enquanto apenas 37% dos homens estão satisfeitos. Tânia, isso, na sua opinião, pode ser um sinal de que tudo isso que nós estamos discutindo aqui está frutificando, inclusive na percepção do espaço que as mulheres estão ocupando? Eu acredito que sim. Falando especificamente do INSPER, a gente investe muito na área de carreiras, né? Eu ouvi falar muito do autoconhecimento, eu acho essencial. Então, também, vamos lá, né? A gente pode interpretar também que o mercado financeiro não gera muita satisfação. Nada contra aqui quem esteja no mercado financeiro. Sim, claro. Mas e eu acho que, assim, enfim, a literatura mostra que, ainda volto a focar em temas, que quando uma mulher vê um job offer e ela não se sente 100% encaixada, ela nem tenta, né? Nem apply para o cargo. O homem, dizem que se tiver 60% do que está listado lá, ele já se sente super autoconfiante para tentar. Então, eu acho que realmente essa parte do autoconhecimento... Também não quero começar aqui a falar homem é assim, mulher é assado, que também não dá para generalizar. Mas acho que ouvir a empatia é essencial, né? Então, assim, satisfação no mercado de trabalho vem muito isso, saber lidar com pessoas, resiliência, né? Aceitar o erro, né? O medo de errar é uma coisa muito complicada. E você realmente não inova se você tiver sempre medo de errar, que você vai errar. Então, eu acredito, suspeito que algumas características femininas realmente tragam mais essa empatia, essa resiliência. Não, e avançando num ponto que você tocou, o INSPER classicamente é ligado a áreas que são tradicionalmente ligadas ao, enfim, estatisticamente, né, ao universo masculino, engenharias, a própria economia, o mundo dos negócios, o mercado financeiro. Agora, como é que vocês têm lidado com isso no universo dos professores, ao acolher os novos alunos? Porque a gente percebe com as novas gerações, né? Vejo nos meus filhos, meus alunos, também sou professor de graduação, isso começa a mudar muito fortemente, né? Especialmente de 5, 8 anos atrás. Como é que vocês lidam com os calouros, os professores? Como é que você sente os professores e professoras nesse universo? Olha, a igualdade de gênero ainda é também um desafio. Claro que tem programas que são tradicionalmente mais repletos de mulheres. Por exemplo, temos direito na graduação hoje em dia e é 50% mulheres, tanto no corpo discente e, arrisco dizer, no docente também. Vou ficar devendo essa estatística. Economia, mesmo para o universo brasileiro, ainda temos poucas mulheres. E aí também vem toda essa questão, né? Também, para dar aula na graduação, você tem que ter doutorado. Aí você pode começar, também não vou entrar nisso aqui, de por que também temos menos doutoras, principalmente em campos como STEM e engenharia. Mas é fundamental, até porque, também sem querer chover no molhado, né, os role models são importantíssimos, né? Então, até não só para atrair alunas mulheres, mas para retê-las e para tornar o ambiente mais, de novo, mais empático, né, a questão das mulheres. E é isso, assim, acho que já houve muito progresso. Nós temos lá uma iniciativa chamada Women in Tech, que é inspirada até no que a Melinda Gates fez com algumas universidades lá fora. Mas tem muito que progredir. Mas só de ter pessoas como você, né, preocupados com esse tema, já é um enorme progresso. Obrigado. Bom, mas brincadeiras à parte, eu falei que eu ia chegar nas perguntas velhas, mas é isso. E eu digo isso pelo seguinte, eu participei, semana passada, do lançamento de um livro sobre o assunto, Mulheres Líderes, e veio muito essa coisa, eu ouvi muito essa frase, para progredir na minha carreira, eu vi isso das mulheres que estavam lá. Eu tive que me comportar como homem, tive que me vestir masculinizadamente. Alisson, a pergunta é velha, mas estimulado aqui pela curadoria, eu entendi que fazer pergunta velha é uma necessidade para que o assunto avance, não é?
E, Alisson, como é que foi isso na tua carreira? Comportamento? Eu toquei um pouquinho nisso no começo, mas, de fato, eu acho que até agora as mulheres tiveram que se adaptar ao mundo corporativo masculino. Então, a forma de tocar reunião, a forma de desafiar. Se você não consegue se adaptar, eu não estou falando que você tem que ser igual a eles, mas você está no ecossistema masculino. Então, ou você acha um jeito de se adaptar para sobreviver e ser efetivo nesse sistema, ou não. É uma escolha. Uma coisa fascinante que eu aprendi relativamente recentemente também, eu estou numa jornada de autoconhecimento, quando a gente fala de assuntos, ou quando a gente olha os bias subconscientes que a gente tem, eu sei que depois de mais que 20 anos numa empresa dominado por homens, eu tenho dentro da minha visão já um viés. E eu preciso tomar cuidado com isso, porque é uma coisa que, assim, só porque eu sou mulher, não quer dizer que eu não tenho esse viés que todos nós temos pelo mundo na qual a gente cresceu. Então, eu acho que autoconhecimento e consciência disso é o primeiro passo para poder já se tocar que eu tô julgando essa mulher diferente que um homem, se eu estou entrevistando duas pessoas, o que é o meu viés que está dentro de mim? E isso é uma realidade. Então, eu acho que é bom a gente já assumir e tocar com isso. Alisson, eu queria aproveitar, eu queria que você comentasse esse dado que a Tânia nos trouxe da pesquisa do INSPER, né? Após um ano de formadas no mercado financeiro. Claro, estamos pegando aqui um corte, né? Mas enquanto 2/3 das mulheres aproximadamente estão satisfeitas com a vida profissional, apenas 1/3 dos homens estão. Como é que é isso na Reckitt? Vocês pesquisam isso? Você sente isso? Vamos falar também dos seus liderados, né? E não só das suas lideradas. O que você poderia comentar sobre isso? Eu fiquei curiosa sobre esse fato, porque eu não sei. Talvez venha um pouco da que a Tânia falou da experiência que os homens, muitas vezes, eles têm ou sabem 60%, mas já vão 100%, né? Já vão com tudo. E as mulheres, elas precisam, assim, a tendência é que elas têm 100%, aí elas botam a mão e falam, ok, eu sou capaz de fazê-lo. Se a gente olha por dentro, assim, a psicologia disso é muito mais desequilibrado se você não está 100% pronto, né? Ou 100%, ou se sente 100%. Então, talvez venha disso. Mas, assim, de novo, a gente tem que tomar cuidado quando a gente generaliza, né? Porque claro, tem homens muito confiantes que são muito, de fato, muito capazes e mulheres iguais. Então, assim, mas eu imagino que vem de algo desse tipo. Nós estamos falando de quantos colaboradores na Reckitt? Bom, aqui em Latinoamérica, acho que temos uns 5.000. 5.000 com fábricas e tudo. Você tem assim, o dado? Qual é o percentual de mulheres e homens? Então, sim. Na realidade, aqui no Brasil, a gente está 50-50. A gente está realmente, estamos muito bem na parte de o que a gente chama de white collar, que não é a fábrica, mas a parte... Na fábrica é um pouco menos equilibrado, mas a gente tem um equilíbrio e no time de liderança também a gente está com 50-50. Então, é um lugar muito bom, mas se você olha dentro da empresa a nível global, a gente vê que na entrada e nas pessoas que estão saindo das faculdades, você vê que tem mais mulheres do que homens entrando. Só que se você vê ao percorrer da carreira, no meio para cima, realmente as estatísticas vão para água abaixo. Então, se você olha no topo, estamos com 20% mulheres e 80% homens. E um fator fascinante que eu aprendi, ou não aprendi, mas a gente fez uma sessão com uma pessoa de fora, olhando as fases da mulher, da vida da mulher. Então, você sai da faculdade, você quer ter sucesso, um bom trabalho, você quer ganhar, você quer ir... Você vai. Chega a 32, 33, talvez 35. Opa, eu vou ter uma família ou não? E agora? Eu tenho que escolher. Ou eu continuo nessa loucura de uma carreira, ou eu tenho que ter uma criança. Assim, eu quero ter uma família, preciso achar alguém com ter uma família, etc.
E aí, assim, começa aquela coisa de eu preciso escolher. Eu olho para cima, não tem mulheres, não deve ser possível. Poxa, e agora? E assim, foi muito engraçado, porque os homens que estavam nesse grupo falaram, eu não pensei nisso. Eles realmente não pensaram nisso, porque a mulher, ótimo isso. A mulher tem o relógio biológico que, assim, depois... E assim, eu tive 2 crianças, uma com 40 e uma com 42. Então, eu quase perdi a janela. Mas durante meus anos, meus 30, eu estava o tempo inteiro preocupada que eu não ia conhecer alguém, que não ia ter família e que eu ia ficar muito triste. E isso foi uma realidade muito forte para mim. E foi tão incrível ouvir isso no ambiente de trabalho, olhando meus colegas homens, pensando... Assim, foi uma luz que saiu assim. Então, eu acho que colocando programas para mulheres e apoiando eles e dando essa opcionalidade. Então, assim, você tem 35... Você quer ter um filho? Tá bom, vamos organizar para que isso seja possível. Ou seja, a gente tem que ser muito proativo nessa fase muito delicada da vida da mulher na carreira. Não, que incrível ouvir isso. Obrigado, Alisson. Então, Gigi, você vê que as perguntas clássicas ainda vão permanecer por muito tempo. E sempre será bom ouvir as respostas atualizadas e contemporâneas. Tânia, na mesma linha. Dificuldades e desafios, você acabou de citar, que só tem 2 mulheres no conselho. Eu sei que vocês estão em busca de avançar nisso, mas sintetiza para a gente os principais desafios que você encontrou e que você enxerga hoje entre as gestoras do INSPER e entre as lideranças. Olha, eu vejo, até comentei com você, né, ontem, né, Ricardo? 13 anos atrás, eu fiz um grupo focal com algumas executivas, justamente pensando no leque, né, no cardápio de cursos de programa de educação executiva e também questionando se seria o caso de fazer algo diferenciado, não diferente para mulheres, no sentido de modelo weekend ou híbrido. Na época nem sonhava-se com a pandemia. E eu me lembro que foi assim, quase unânime, que me falaram, imagina, a gente não quer nada visto como para menina ou diferente. Como é que eu vou chegar onde eu trabalho e falar que meu programa é de menina? De mulher, assim, pessoas assim, em cargos de alta liderança. Hoje em dia está bem diferente, né? Você, desde preocupação com mulheres em conselho e capacitação, enfim, eu quero acreditar, pelo menos, que eu não ouviria a mesma coisa. Agora, é interessante o que a Alisson está falando, de novo, também vi uma estatística que nos países onde a licença... Estou falando de diferentes grupos, né? Então, você tem executiva, aí você perguntou de corpo docente. Em países onde a licença paternidade é mais existe, é mais longa, mostrou-se que os homens que ficaram em casa, né, na licença paternidade, tiveram sua produção acadêmica dar assim, um boom, coisa que não acontece com as mulheres. Eu acho que quem tem filho aqui ou acompanha quem tem filho pode entender bem por quê, né? Então, então, assim, são os pratinhos, né? Acho que foi a Gabi que falou, eu me lembro, já me vi em reunião autorizando passeio escolar para filho, eu nem sabia para onde estava indo, sinceramente, podia estar autorizando, indo para Bangu, e sem saber, pedindo à feira, né? E assinando um documento, também sou diretora estatutária, então Obrigado, Tânia. Bem, 2 minutinhos finais. Eu para encerrar aqui, acho que eu vou fugir um pouco do modelo clássico, tipo conselhos para o futuro e tal. Vou formular de outra forma. Alisson e Tânia. Alisson, primeiro você. Pontos-chave que você vê para a liderança feminina para os próximos anos. 30 segundos. Bom, vocês que já estão subindo na carreira, estão altos na carreira... não esqueçam, eu me esqueço frequentemente, quão importante é o role model para as pessoas. Eu olho as minhas filhas de 10 e 8 anos e elas brincam com os LOL dolls, que são as bonecas Barbies modernas, e elas sempre têm um laptop com elas. Agora, você pode falar, nossa, mas que triste, mas é o role model que eu sou. Eu sempre tenho o meu laptop comigo e as bonecas delas também. Então, elas estão olhando e isso, assim, eu não falo nada para elas, mas é o que elas estão olhando. Então, assim, eu acho isso é com crianças, mas all the way, toda a vida é isso que a gente tem que puxar as mulheres juntas.
Obrigado. E educar os homens. Opa, ótimo, obrigado. Tânia, 30 segundos. Eu vou Demais. na linha da Alison Ponto total. chave. Eu acho que, assim, fazer uma rede de role models, não precisa ser só role models femininas, masculinas também. Eu tenho pessoas que foram essenciais, homens que foram essenciais mentores na minha vida. E eu acho que é isso, se permitir errar. Acho que o auto-perdão, a gente se critica tanto, né? Então, acho isso, para mim, é essencial. Gente, muito obrigado e até o próximo Women to Watch com perguntas velhas e não tão velhas, quem sabe. Beijos, tchau.